O primeiro passo para a criação de jogos digitais com a plataforma do WordWall é você acessar o seu buscador do Google e digitar o WordWall. Você terá que acessar este primeiro link que aparece, wordwall.net. Assim que você clica neste link, você vai ser direcionado para a página inicial do WordWall. Aqui eu já tenho um processo no qual já estou logado, mas vou fazer um logout para vocês conseguirem identificar qual é a visualização que vocês terão ao acessar essa página inicial. Quando você clica aqui em inglês, você consegue alterar para o idioma de sua preferência, que facilita também esse processo, né, de entendimento. Coloquei aqui português, tem algumas informações, a maneira mais fácil de utilizar, como que é o processo de criação de recursos na plataforma, a respeito dos modelos que existem e aqui outras informações. Para que você consiga acessar jogos que já existem na plataforma, é importante lembrar que eu também vou te mostrar como que você consegue criar seu próprio recurso, tudo bem? Mas caso você queira investigar o que já existe pronto na plataforma, basta você descer e clicar nesse item Comunidade. Quando você clica Comunidade, você tem acesso a diversos materiais que já foram desenvolvidos por outros professores, por outros educadores. Aqui tem relacionado à Copa do Mundo, a porcentagem, qual a sílaba final, e contamos com recursos que fazem sentido de serem aplicados desde a educação infantil até o ensino superior. Para que você consiga explorar um pouco mais, você também pode colocar no item de buscar. Mas para você buscar, é necessário que inicialmente você faça a inscrição na plataforma do WordWall. Como que eu faço isso? Eu clico aqui em inscrever-se. Vou clicar em fazer login com a conta Google. A partir disso, eu tenho que selecionar um e-mail institucional. Vou colocar aqui a minha senha. Na verdade, não precisa ser um e-mail institucional. Aqui eu utilizei o e-mail institucional apenas porque eu possuo esse e-mail institucional. Mas caso você esteja utilizando seu e-mail pessoal, tá tudo bem também, ok? Aqui existem algumas informações relacionadas às possibilidades pagas que existem na plataforma. Nós vamos focar apenas nesse uso gratuito, tá bom? Então aqui embaixo tem diversas outras informações e vou clicar aqui novamente no item da página inicial. Quando eu vou para a página inicial, vou descer novamente e vou clicar no item Comunidade. Perceba que agora eu consigo pesquisar a respeito de um assunto que faça sentido para o meu trabalho. Ali nós tínhamos visto o aspecto de porcentagem. Se eu continuar aqui colocando porcentagem, eu consigo encontrar diversos recursos à minha disposição. Com este termo de busca, eu encontrei 972 resultados. Mas eu posso selecionar qualquer disciplina, qualquer conteúdo e ver se já existe isso na plataforma. Se eu não encontrar aquilo que eu preciso, eu crio o meu próprio recurso. Vou clicar aqui em criar atividade. Quando eu clico em criar atividade, eu vou ser direcionado para a tela de escolha de qual modelo que eu quero utilizar para essa minha criação, qual recurso digital que eu quero desenvolver. Neste local existem alguns modelos que são disponibilizados gratuitamente, que são todos esses aqui apresentados, e logo abaixo eu também tenho alguns modelos profissionais que são direcionados para aquela versão paga do WordWall. Mas essas possibilidades gratuitas, elas atendem com certeza a nossa necessidade de desenvolvimento desses recursos digitais. Posso selecionar como questionário, combinar, abra-caixa, roda aleatória, também tenho palavras cruzadas, anagrama, virar ladrilhos, esse de acertar o bichinho, diagrama rotulado, perseguição no labirinto, entre outras possibilidades. Por exemplo, vou começar com este recurso que se chama questionário. Vou fazer esse questionário, mas depois eu vou te ensinar como que você consegue mudar este modelo. Aqui eu vou colocar um título para essa atividade, é muito importante colocar um título que consiga respaldar qual a intencionalidade pedagógica deste recurso. Por exemplo, vou colocar aqui um jogo interdisciplinar de física aplicada à biologia. Peguei um exemplo aqui bem profundo, né, relacionado a uma aplicação no ensino superior. Mas você poderia colocar algo relacionado à educação infantil, aos anos iniciais do ensino fundamental, por exemplo, material gamificado para o reconhecimento das características do dia e da noite, ou uma atividade de matemática, uma atividade de física, química, de qualquer que seja a disciplina. Quando eu venho aqui para a minha pergunta, perceba que eu consigo inserir tanto a opção de texto, certo? Por exemplo, se fosse uma atividade de matemática, eu vou mostrar algumas possibilidades. Poderia colocar assim, ó, quanto
E vou colocar a resposta. 2 mais 2, né? A pergunta, na verdade. Quais são as opções? Vou colocar 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E a resposta correta é 4. Tudo bem? Beleza. Quando eu clico aqui em adicionar uma pergunta, percebo que eu posso colocar até 100 perguntas. Cliquei em adicionar pergunta. A minha segunda pergunta vai ser direcionada para uma faixa etária ou alguma turma específica que os meus alunos ainda não conseguem ter a leitura bem desenvolvida. Então, ao invés de utilizar texto, eu vou utilizar imagens. Eu acabei de exemplificar um conteúdo de terceiro ano que é o reconhecimento das características do dia e da noite. Se essas crianças ainda não estiverem com a leitura e interpretação bem desenvolvida, eu posso colocar no formato de imagem. Quando eu clico aqui nesse item de imagem, eu consigo carregar do meu próprio computador. Cliquei em carregar. A partir disso, olha só, vou selecionar aqui o solzinho. Esse solzinho é minha pergunta. E o que o solzinho remete? A característica do dia. Agora vou selecionar mais algumas imagens e vou por aqui por esse mesmo processo. Com esses exemplos que eu coloquei de dia, é o horário da gente ter lâmpada acesa? Errado. E a economia de energia? É o horário que a gente também tem a lua? Errado. É o horário que nós temos para brincar? Correto. Perceba que eu posso colocar mais de uma opção correta também com essa alternativa. Posso colocar tanto em formato de texto, quanto em formato também de imagens para compor essa minha pergunta. Quando eu clico aqui em adicionar mais uma pergunta, ainda existe esse outro item que é relacionado ao som. Quando eu clico nesse item relacionado ao som, eu consigo digitar um texto. Por exemplo aqui, quanto é 2 mais 3? E eu seleciono qual a linguagem que eu quero selecionar. Vamos pegar aqui português do Brasil e se é de homem ou de mulher. Vou colocar aqui como homem e vou clicar em gerar. Ele carrega um pouquinho. Olha só que legal. Quanto é 2 mais 3? Quanto é 2 mais 3? Caso então esse aluno precise também desse suporte de informações que sejam faladas, também existe esse recurso. Clico em OK. A mesma coisa acontece aqui para as alternativas. Por exemplo, vou colocar aqui a resposta, né? A pergunta é 2 mais 3, então vou colocar aqui 4. Esse é o texto. 4. Pronto. E aqui eu vou colocar a outra opção, que daí é a correta, 5. Vou colocar aqui como mulher. 5, Ok, e essa é a opção correta. Depois de ter feito toda essa configuração da quantidade de questões que você preferir, você clica em Feito. Depois de fazer isso, automaticamente será configurado esse seu jogo digital, neste modelo, neste template que você escolheu. Pronto, criamos o nosso jogo digital. Aqui nós temos o nosso quiz relacionado ao jogo interdisciplinar, até, na verdade ficou até erradinho ali, né? Ficou interdisciplina, de Física aplicada à Biologia. Quando eu clico em Start, eu tenho a pergunta que foi feita e as opções para o aluno assinalar. Ah, Edson, mas é um questionário, existem outros recursos que eu poderia fazer isso. Então você pode alterar o modelo. Se você não quiser um questionário, você pode mudar, por exemplo, para o Abra Caixa. Quando você seleciona este outro modelo, ele já configura automaticamente com aquilo que você organizou. Por exemplo, qual dessas opções que o aluno prefere? Ah, ele selecionou a 2. A 2 ele Quanto é tem um 2 mais áudio. 3? Olha a pergunta que foi feita e aqui ele tem 4. acesso às 5, respostas também. Ah, a resposta correta é essa. Errado. Outro recurso que eu também posso utilizar, um outro modelo, por exemplo, aqui roda aleatória. Quando eu seleciono esse modelo roda aleatória, eu tenho aqui as alternativas que foram apresentadas, eu consigo rodar a partir disso e selecionar aquele que faça mais sentido. Por exemplo, aqui caiu novamente naquele relacionado ao som. Quando eu Quanto é 2 clico mais aqui, 3? eu tenho a minha pergunta e eu também consigo discutir com os alunos em sala de aula qual seria a resposta correta. Aqui também tem a opção, por exemplo, de virar ladrilhos para encontrar esses pares correspondentes, entre outras opções. Existem todos esses recursos que eu encontro aqui quando eu estou trabalhando com os modelos gratuitos. Mas além dos modelos gratuitos, eu também tenho a opção, caso seja necessário, de fazer o upgrade para os outros modelos existentes. Tudo bem? Quando eu quero compartilhar isso com os meus alunos, basta eu clicar aqui em compartilhar, clicar em publicar e este link pode ser compartilhado automaticamente com o meio de comunicação com a escola e com os meus estudantes.